Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui no Observador, nosso jornal Mequetrefe, aqui dando pitaco sobre as notícias que nos importam. É que me importam as notícias, na verdade, né, pessoal? Porque eu estou sempre lendo pra caramba aqui o que está acontecendo no Brasil e no mundo e eu fico estupefato de ver notícias como essa, que é a revista Info Money, que é da Globo, né? É da Globo? É da Globo. E dizendo que essa revisão na tabela do imposto de renda, aquela promessa de campanha do Lula de R$ 5.000, que eu não entendo por que Bolsonaro não implementou essa merda. 5 mil de isenção. Quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda, beleza? Beleza. E isso pode custar 100 bilhões de reais ao governo brasileiro. Ao Estado, né, brasileiro, né? Ao governo não. O governo entra, o governo sai. Estado fica. O Estado é o Estado, né, gente? Esse daí, gente, é o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, chama-se Marcos Pinto, e ponderando lá no Congresso, na Câmara, né, naquelas comissões de Constituição e Justiça, comissão de tarifa, aquelas comissões lá, dizendo que isso vai custar. Custar o quê, cacete? O governo, por acaso, aí vem o Jornal Nacional, esse monte de jornalista esquerdopático da ultra-esquerda comunista brasileira, dizendo que o governo vai deixar de ganhar. O governo vai perder. O governo vai perder o quê, cacete? O governo não perde nada. Ele está roubando da gente. O governo nos rouba impostos, contribuições, taxas, tarifas, multa, fiscalização, roubando. Roubando para quê? Para dar para aquela turma que está lá no ápice da pirâmide, nos apaniguados da súcia, da camarilha, da sinecura brasileira. É lá que fica, gente, os multimilionários, os bilionários brasileiros, como o pessoal da JF, que agora fechou um acordo lá de fornecimento de energia para Roraima, da Venezuela para Roraima. Adivinha de quem é a empresa? Irmãos Batista. Mas vamos lá, voltando para o imposto de renda. Essa alíquota, então, se a isenção chegasse até R$ 5.000, né, o governo deixaria de arrecadar de pessoas físicas, o trabalhador, gente, nós trabalhadores, 100 bilhões de reais. A preocupação do governo é aquela preocupação social, amorosa, né, aquela preocupação do coração, do amor, do Brasil voltou, de que vai faltar dinheiro para projetos sociais. Você acredita mesmo? Vai faltar dinheiro para projeto social do camarão do STF, né, do champanhe do STJ, né, daquelas viagens da Janja com aviões da FAB vazios, ela e a sua turma de 10 pessoas viajando num Airbus A320, sozinha. É para isso que vai faltar dinheiro, pessoal. E tá aí. Segundo o secretário que tá aí, o nome dele de novo, Marcos Pinto, é por esse custo alto ao orçamento que o governo optou por uma reforma do imposto de renda, por uma escadinha de isenções e contribuições a depender de quanto ganha o contribuinte. Gente, é uma comédia, tá? Eu estava vendo aqui que essa escadinha é o seguinte, vai ampliar a isenção dos atuais 2.112, bicho, é piada, né? Um salário mínimo e meio, gente. Um salário mínimo e meio. Qualquer trabalhador brasileiro, do mais simples, do mais humilde, como se pode falar, ganha mais do que isso, gente. Todo mundo ganha mais do que R$ 2.000. Salário mínimo de 1.500, ele só existe numa hipótese, né? No mundo de fantasia. Não existe mais. Todo mundo ganha mais do que isso. É claro que em locais, em rincões do Brasil, em locais muito pobres do Brasil, ainda há salário mínimo ou até menos do que isso. Mas em qualquer capital do Brasil ganha-se mais do que R$ 1.500, né, pessoal? Uma pessoa que faz faxina ganha 3 mil por mês, dependendo do lugar onde trabalha. E a isenção subiria então de 2.112 para 5 mil, como foi promessa de campanha do senhor Luiz Inácio Mula da Silva. Então, de acordo com com estudos, né, gente, que são estudos do IFE, Instituto Fiscal Independente, Receita Federal, e consultorias independentes, né, especialistas, né, cientistas da economia brasileira e órgãos do Congresso, com advogados e economistas que estão no Congresso, são deputados, fazem parte dessas comissões. Né? Você sabe, uma comissão parlamentar, gente, perdão, uma comissão parlamentar, não é de inquérito não, tá? Aquelas comissões que estudam tudo. Uma comissão de juristas, por exemplo, é composta por advogados que são congressistas, né? Normalmente é um advogado, um ex-promotor, um ex-juiz, que hoje é deputado, que compõe essas comissões de estudo, né? Porque tem que ser um especialista, né, pessoal?
O custo de levar a faixa de isenção para 5 mil sem compensações poderia passar de 100 bilhões de reais. Que custo, gente? O governo, ele só gera custo, ele não gera renda, o governo não gera riqueza. Né? Até se. Aí, não, mas o governo tem estatais, tem o Correio dando déficit de 2,3 bilhões, que pode chegar a 3,2 bilhões, tem o INSS dando déficit e roubo de 7 bilhões, que pode chegar a 200 bilhões. Né? O que Itaipu está dando algum lucro, gente? Algum superávit? É só déficit. Roubalheira de um lado e déficit do outro. Então tá aí, o custo estimado anual seria de 34 bilhões de reais se a isenção fosse de 3 mil reais. De 4 mil reais seria de 66 bilhões de reais se você tivesse isento de pagar imposto de renda ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil reais seria de 100 bi ou mais, né? Cara, eles querem arrecadar, tá? Quais são as alternativas? Reformar a tributação de dividendos e lucros, né? Reduzir isenções para os mais ricos, olha só, combater a sonegação e aumentar a progressividade do imposto de renda. Gente, é uma piada, né? E a gente fica pensando assim, o texto enviado para o Congresso, pelo governo para o Congresso, através do Ministério da Fazenda, do qual é diretor o Marcos Pinto, né? Prevê ampliar a faixa de isenção para 5 mil e dar descontos de pagamento para quem ganha até 7 mil. Então seria de 5 a 7 mil, haveria até 5 mil isento. 100 bi de prejuízo. O governo fala que vai ter prejuízo. O governo não faz nada, não gera renda, não gera nada, só gera custo e fala em prejuízo. E de 5 a 7 mil reais por mês, haveria uma tabela alternativa. Né? Nas contas do governo, isso vai custar 26 bi no primeiro ano, e 30 bi até 2027. Né? Por outro lado, o governo fala o seguinte, que as medidas de compensação vão somar 34 bilhões de reais, sendo que 25 bilhões da criação do imposto mínimo para rendas superiores a R$600 reais por ano e 9 bilhões da tributação de dividendos remetidos ao exterior, para quem faz elisão fiscal. Né? Gente, é uma comédia mesmo, a gente só tem que lamentar que isso tudo esteja acontecendo, porque a gente não vê nada de positivo nesse governo, sinceramente, com relação a tirar um pouco dessa carga tributária imensa que o governo nos coloca sobre os ombros, né? E esses mecanismos de fiscalização governamentais, estatais, né? Que hoje, com o mundo da informática, da computação, com toda essa integração de bancos de dados, fazem com que você fique completamente desprevenido, né? E a qualquer momento você recebe aquela cartinha embaixo da sua porta, assim, faltando menos de 24 horas para terminar aquele prazo de 5 anos, né, que prescreve, e você recebe. Isso aconteceu comigo já 2 vezes, gente, 2 vezes. Na última semana dos 5 anos da malha fina da Receita Federal, chegou uma cartinha para mim, cobrando tudo para trás, e toma. Isso por causa de um erro bobo, uma coisa idiota, que poderia muito bem ser passada, né? Você vai até a Receita, conversa com o fiscal, o cara não quer nem saber, e tome multa, se você recorre é pior. Se você admite e faz na Receita Federal, se você admite o erro lá da declaração, tem alguma incongruência lá, e você admite o erro e faz um parcelamento, já era, você não pode reclamar mais. E se você reclamar, como eu já fiz com advogado e contador, contratei um escritório e fui reclamar. A dívida saiu, na época, 15 anos atrás, saiu de 4 mil para 15 mil. Aí eu não tinha dinheiro, tive que parcelar em 60 vezes. Fiquei 5 anos pagando. A gente só se ferra, gente. Infelizmente, a gente tenta ver um alento desse Estado burocrático, estatal, comunista brasileiro, para tirar esse peso todo das nossas costas, mas a gente só vê cada vez mais peso sendo colocado, e você não consegue montar um negócio, não há segurança jurídica, ninguém cumpre contrato, tem Ministério do Trabalho, que é uma jabuticaba brasileira, que todo mundo entra na justiça contra todo mundo e você só se ferra se você contrata. Quem contrata CLT é maluco. Se você é um MEI também não é bom, porque a sua aposentadoria cai pra caramba se você não fizer uma compensação no INSS, você acaba termina. Você ficou assim 20 anos pagando R$500 por mês. Se você vira MEI depois de ser demitido, aquilo cai para R$1.500. Você poderia receber 4 mil, 5 mil
depois de aposentado, vai receber 1.500 porque você optou por fazer um MEI. Aí você tem que fazer aquela compensação. Além de pagar aqueles R$ 100 por mês do MEI, você tem que compensar, pegar aquele boleto, ir lá e complementar, fazer uma complementação, senão você... Mas vale a pena fazer a complementação a partir de quantos anos para a minha aposentadoria? 1 ano? 5 anos? Eu começo agora, eu vou fazer 60. Eu não quero aposentar, não vou parar de trabalhar. Assim, eu quero aposentar para receber no INSS, mas não vou parar de trabalhar nunca, eu vou morrer trabalhando. Eu gosto de trabalhar, mas eu preciso ter um mínimo para sobreviver, né? E se eu ficar doente? Né? Eu trabalho com minha voz, tudo depende de mim. Eu imagino um dentista, por exemplo, que depende das mãos, então ele não pode sofrer um acidente. Então ele não pode também viver de INSS. Ele tem que ter uma previdência privada. Porque o cara chega, como dentista, por exemplo, ele chega num patamar de vida bacana, estabelecido, ele e a esposa vivem num apartamento bacana, numa casa bacana, tem uma casa de praia, uma casa de montanha, não sei. Não é rico, mas vive muito bem. E de repente o cara se acidenta e não pode trabalhar mais. Ele tem que ter uma previdência privada. Ele tem que, sei lá, investir em outra coisa que não seja no INSS, senão você vai se ferrar. E a gente que é trabalhador comum, radialista, como eu, por exemplo, radialista. O piso do sindicato aqui dos radialistas em Vitória, gente, é menos que um salário mínimo, vocês acreditam? É inacreditável. Então, a gente tem que se virar de todas as formas possíveis e imagináveis, tentar escapar da melhor maneira possível dessa coisa chamada Receita Federal, porque só vem para ferrar com a gente, não tem alternativa, você só se ferra e o governo não nos dá nada em troca. Estrada é uma merda, saúde é uma bosta, educação outra porcaria, segurança pública de mal a pior, estamos até por aqui de fezes no bostil, e o governo gastando, imprimindo moeda, inflação, e hoje R$ 100 virou dinheiro de padaria, e com R$ 1.000 você não enche meio carrinho do supermercado. Tá bom pra você? Faz o L. É isso aí, pessoal, vamos em frente. Valeu, obrigado. Desculpa aí o desabafo. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.